E se eu te dissesse que Jesus escreveu uma carta para uma igreja perseguida e pobre, porém ele a chamou de rica? Essa é a carta à igreja de Esmirna, uma igreja que não recebe nenhuma repreensão, somente encorajamento. E nós estamos indo hoje para a segunda igreja na série Carta às Sete Igrejas em Apocalipse. Então fica comigo até o fim do vídeo e vem entender um pouquinho mais sobre essa carta. Oi, meu nome é Amanda Silveira. Hoje nós vamos estudar, gente, Apocalipse 2, do versículo 8 ao versículo 11. Eu vou ler aqui na versão Almeida do século 21, que diz assim: Escreve ao anjo da igreja em Esmirna: Isto é o que diz o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. Conheço tua tribulação e tua pobreza, apesar de seres rico, e a blasfêmia dos que dizem ser judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Não temas o que há de sofrer, o diabo está para colocar alguns de vós na prisão, para que sejais provados. Passareis por uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Antes da gente desmembrar, né, essa passagem, a gente tem que avaliar onde era a igreja de Esmirna, né? É uma igreja que era localizada ali no atual Izmir, que é na Turquia. Então, a mesma coisa de Éfeso, né? Que era ali na região da Turquia. E ela era uma cidade muito formosa, muito bela e leal a Roma. Porém, ela havia um culto ao imperador. E aqui mais na frente a gente vai ver uma perseguição muito forte. Então, essa igreja, lembra que eu falei no vídeo anterior que cada igreja representa uma época? Essa igreja em específico representa a igreja perseguida. A igreja de Éfeso representa a igreja apostólica e essa representa a igreja perseguida, que vai ali do ano 100 até mais ou menos 313 depois de Cristo, que é quando Constantino oficializa o cristianismo como a religião oficial ali do Império Romano, por questões políticas também, tá? Mas a gente não vai entrar nesse mérito. E aí, quando a gente começa a avaliar aqui, o primeiro versículo fala que isto é o que diz o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. O que significa isso? Era um título messiânico de Jesus. Esse título messiânico revela então a eternidade e a divindade de Cristo. Ou seja, quem está dizendo aqui é aquele primeiro e último, o que foi morto e reviveu. Ou seja, aquele que venceu a morte, aquele que revelou a eternidade. E ele consola o nosso coração, porque a morte, gente, ela não é o fim. E ele estava falando isso para uma igreja que estava prestes a sofrer muito. Muitos morreriam no nome de Jesus Cristo. Nessa época aqui, a perseguição era algo muito forte aos cristãos. Então era proibido, eles eram perseguidos e proibidos de cultuar a Deus. Se você não cultuasse o Deus deles, os deuses dele, você sofreria com a morte. Então era algo que ficou bem perseguido, algo bem atribulado, né? Tribulado, bem tribulado. Por isso que ele começa falando sobre isso, aquele que era o primeiro e o último, que foi morto e reviveu, ou seja, ele traz uma injeção de ânimo para as pessoas que iriam passar por aquilo. Isso faz essa conexão então com a ressurreição de Cristo dos mortos. Venceu a morte. E essa igreja, ela era uma igreja rica em fé. Quando a gente lê aqui Tiago 2,5, diz assim: Ouvi, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os pobres para o mundo, a fim de fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Então, o que Tiago aqui está falando? O Senhor, ele pegou pessoas pobres deste mundo para torná-las ricas em fé. E essa igreja de Esmirna, ela representava isso, essa riqueza em fé. Então, é um símbolo de fé que nós hoje, atualmente, precisamos ter.
que mesmo em meio à tribulação, a perseguições, à morte, que eu já disse aqui em alguns vídeos que hoje aqui no Brasil a gente não é submetida a isso ainda, isso aqui é uma injeção de ânimo para eles. É uma injeção para você entender que você vai sofrer, mas se atente que eu, que estava morto, fui ressuscitado. Eu venci a morte. Eu tenho poder sobre a morte. E aí, continuando, ele fala, né? Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, apesar de serem rico. E a blasfêmia dos que se dizem ser judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Quando Jesus fala aqui sobre ser pobre, é porque era uma igreja que era humilde. Era uma igreja pobre financeiramente falando. Porém, era uma igreja cheia do Espírito Santo, que é um contraste com a igreja de Laodiceia, que a gente vai chegar lá. Era uma igreja totalmente tomada pela presença do Senhor. Ela era rica espiritualmente. E ela é encorajada a passar por essas tribulações, pela riqueza que ela tem, pela conexão que ela tem com Deus, com o Espírito Santo. Então, essa riqueza dela seria aquilo que a levaria a passar por esses momentos de perseguição, almejando algo muito maior que a coroa da vida, que ele vai falar mais à frente. E quando ele fala de blasfêmia dos que se dizem ser judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás, isso aqui são pessoas religiosas que se opunham ao evangelho. Era a perseguição religiosa dos fariseus, daqueles judeus da época que se diziam ser religiosos de fato, era uma perseguição disfarçada de zelo. Então, eles acreditavam que estavam fazendo certo, da mesma forma com que Paulo perseguia os cristãos, mas o Senhor fez ele cair do cavalo, literalmente, e enxergar que a grandiosidade de Cristo, aquilo era muito real, era algo muito real para se viver, para falar. Imagina, gente, Paulo foi um dos maiores difusores do evangelho. A maioria do Novo Testamento, quem fez foi Paulo. Então imagina se o Senhor não tivesse aberto os olhos dele. Então aqui essa perseguição era pessoas religiosas mesmo, que se diziam crentes em Deus, mas que faziam com que essas pessoas cristãs sofressem pelo nome de Jesus Cristo. E aí aqui ele continua dizendo: não temas o que há de sofrer. O diabo está para colocar algum de vós na prisão, para que sejais provados. Passarei por uma tribulação de 10 dias. Quando Jesus falou que a igreja de Esmirna ela era pobre, mais rica, isso aqui representa o valor espiritual que a igreja tem e não sobre o que ela tem financeiramente. Então, isso, que é o que eu tinha dito, seria necessário para que a pessoa passasse, para que as pessoas passassem pela tribulação que sofreriam. Então, o diabo colocará alguns de vós na prisão. Quando fala aqui sobre a tribulação de 10 dias, pode ser a representação dos 10 anos que esses cristãos sofreram perseguição pelo imperador Diocleciano. Esse imperador, gente, ele perseguia os cristãos a fio de espada. Ele realmente, como eu disse no início do vídeo, se não adorassem aos deuses dele, ele mataria essas pessoas. E assim aconteceu por um longo intervalo de tempo. O sucessor dele depois, não me recordo o nome, mas o sucessor dele continuou perseguindo até que chegou Constantino e aboliu tudo isso e oficializou então o cristianismo. E aí ele continua, uma exortação, ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Essa coroa da vida, naquela época, as corridas, né, esses esportes, eles, no fim, você ganhava coroa com folha de louro, sabe? A representação de que você era vencedor. Só que nesse caso aqui, a coroa da vida é algo muito além disso. A coroa da vida é você viver na glória, na eternidade com o Senhor. E ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. De modo algum. Ou seja, é uma garantia absoluta de que aquele que for fiel até a morte, mesmo diante de perseguições, não sofrerá a segunda morte, que é o que? A morte eterna. Nós morreremos agora neste plano e quando Jesus voltar, nós ressuscitaremos com ele, com o corpo glorificado. Então, quem for fiel, assim vai ser.
é uma certeza absoluta. Só que hoje em dia, nós estamos sendo fiéis, sabe? Hoje as perseguições, elas existem mais em países lá pela Ásia, né? Alguns países da Europa. Só que aqui no Brasil, vamos lá. A gente sofre qualquer coisinha, a gente fica com um problema dentro da igreja, com um membro de igreja, a gente faz qualquer coisa que nos faça ficar tristes, a gente deixa de ser fiel? Não é assim que tem que ser. Essa igreja aqui, ela é um exemplo a ser seguido. Ela é uma das igrejas mais perseguidas, numa época em que era morte na certa. Mas mesmo assim, Jesus não reclamou em nada. Jesus só apenas fez uma exortação: ser fiel até a morte. Jesus não veio falando que ela cometia algum pecado muito explícito. Ela era uma igreja que recebeu louvor e encorajamento e nenhuma repreensão. E agora nós, nos dias de hoje, qualquer tribulação, a gente quer desistir de tudo. Imagina se a gente vivesse nessa época, morreria na primeira oportunidade. Acho que nem precisava chegar naquela oportunidade que a gente já morreria, já se entregava. O Senhor, ele quer pessoas fiéis até a morte. Ele quer pessoas que defendam o seu nome onde quer que ela vá. Pessoas que transmitam a essência de Cristo, que transbordem Cristo. Só que para a gente transbordar isso, nós precisamos nos esvaziar. Fazer com que o ego morra todos os dias, para que a gente seja fiel até a morte e para que a gente ganhe a coroa da vida. Porque aí sim, gente, nós temos a garantia absoluta que nós não passaremos pela segunda morte, porque a eternidade nos espera. E essa eternidade é com Cristo Jesus. E se você gostou desse vídeo, curte, se inscreva no meu canal, ativa o sininho de notificação, comenta aqui embaixo. Você sabia que a igreja de Esmirna era tão fiel assim que o próprio Jesus a elogiou? Então um beijo e até o próximo vídeo.